Fala pessoal, tudo maravilha com vocês? Estou aqui, Edmar, mais uma vez para uma aula especial para vocês. Para mim essa é uma das aulas mais importantes. Toda essa base que a gente vai ter a partir de agora, para mim é uma das bases mais importantes, que é exatamente a pirâmide alimentar. Hoje a gente vai começar com uma das bases da pirâmide alimentar, que são os carboidratos, e vamos ensinar a fazer arroz. Então, bora! Pessoal, vocês já sabem o que eu vou pedir, dá uma força pra gente. Compartilha esse vídeo com todo mundo, curte lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque cada aula é importante e aí vocês recebem essa notificação. Fechado? Pessoal, por que eu acho extremamente importante falar sobre pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar, ela nada mais vai dar pra gente do que a base para tudo o que nós precisamos comer durante todo o dia e a quantidade que a gente tem que comer. Ah, entendi. Ó, dá uma olhada na pirâmide. Aqui, tá? Dá uma olhada na pirâmide. A pirâmide, ela é dividida por segmentos. O que são esses segmentos? São tipos de alimentos que nós devemos comer, certo? Dá pra ver que a parte de baixo ela é maior? É essa a ideia que a pirâmide traz pra gente. A base é a quantidade de alimentos, a maior quantidade de alimentos que a gente tem que consumir durante o dia, certo? E a pirâmide, ela sempre vai basear numa ideia diária. Hoje a gente vai falar sobre a base dela, que são os carboidratos, os vilões de hoje em dia, aquele que engorda, aquele que faz mal, aquele que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Vamos tentar entender tudo isso, pessoal. Qual que é a função desse carboidrato para a gente? Os carboidratos, eles vão ser consumidos pelo nosso organismo e eles vão transformar-se em energia, tá? O que é essa energia? Essa energia é tudo que o nosso corpo, todo combustível que o nosso corpo precisa para fazer as coisas. Por exemplo, o corpo ele faz a digestão, tá? Para ele fazer a digestão, ele precisa de energia para se fazer isso. Quem dá essa energia? Carboidrato. Todas essas funções que o corpo tem dentro da gente, o coração bater, tudo isso é energia que o corpo precisa, tá? E quem vai dar essa energia são os carboidratos, tá? Por isso da importância desses carboidratos. Falando sobre tipos de carboidratos, acho que muita gente já conhece. Não sei! Vamos falar sobre os principais. O arroz, a farinha de trigo, os tubérculos, batata, mandioca. Tudo isso são fontes de carboidrato, tá? Por isso que quando a gente começa o nosso dia, a gente toma o nosso café com um pãozinho. Por quê? Porque é o horário do dia que a gente está com menos energia. E a gente precisa de um pico grande de energia para começar a fazer as coisas durante todos os dias. Então por isso que é extremamente importante a gente tomar o café da manhã, um café da manhã reforçado, com essa quantidade de carboidratos, para que suba essa quantidade de energia e que nós tenha... E não tem outra coisa a fazer a não ser praticar, escrever, na dúvida a gente vai para o dicionário e tal. Que nós tenhamos disposição para fazer tudo. Então cuidado, pessoal, com essas dietas loucas aí de carboidrato, sem carboidrato, mesmo porque vamos falar mais para frente sobre dietas específicas, mas cuidado, tá, pessoal? O carboidrato é extremamente importante, a gente não pode ficar sem ele.
porque tudo no corpo tem que ser consumido. Tá? Depois a gente vai falar de outras partes da pirâmide, vamos falar sobre proteínas, vamos falar sobre lipídios, vamos falar sobre os açúcares, que eles também são importantes, só que na quantidade correta. Carboidrato vai fazer mal? Vai fazer mal. Se você comer 13 quilos de macarronada por dia, aí sim pode fazer mal. Por quê? Porque a quantidade de energia que a gente está consumindo é muito grande. E o corpo não vai usar toda essa quantidade de energia, certo? Por isso que é tudo medido, é tudo certinho, tudo tem uma quantidade correta para se comer, entendeu? Por exemplo, uma quantidade ideal de arroz num prato de comida normal são 2 colheres daquela grande, aquela colher grande de servir arroz. São 2 colheres grandes dessa. Medida básica para um almoço, para uma janta. Então é essa ideia que a gente tem que ter. Tudo que é a mais e tudo que é a menos vai fazer mal para o nosso organismo. Então não adianta chegar para mim e falar porque carboidrato faz mal. Porque não vou comer isso. Calma, pessoal. A gente tem que ter essa noção de que a pirâmide ela vai mandar em tudo o que a gente tem que comer. Nas quantidades corretas. Certo? Não vou falar que você tem que comer todo dia arroz. Não. Mas todo dia você tem que comer carboidrato. Mais uma vez, quer substituir o arroz pela batata? Pode substituir. Certo? É essa a ideia da pirâmide. É que existem alimentos em lugares específicos onde a gente pode consumir esses alimentos. Certo? Eu vou deixar embaixo uma lista de carboidratos, tá? Pra gente, porque senão vai ficar muito longa essa aula, tá? Então lá embaixo eu vou deixar uma lista de carboidratos para vocês terem uma noção mais ou menos dos alimentos que são ricos em carboidratos, certo? Então vamos lá. Vamos falar do nosso elemento-chave de hoje, do nosso príncipe, o arroz diário. Vamos ensinar a fazer arroz, aquele arroz certinho, perfeito, soltinho, bonitinho, gostosinho, cheirosinho, certo? Vamos ensinar a fazer. Você vai começar a ensinar a fazer essas coisas básicas? Vou. Por quê? Porque o canal ele vai ser voltado para todos os tipos de pessoas. E eu vou começar exatamente com o tipo de pessoa que não sabe fazer nada na cozinha. Então vamos aprender a fazer arroz, fazer feijão, fritar bife. Sabe esse pessoal que não sabe nem esquentar o leite, fritar uma coxinha? Sara! Eu vou ensinar e o que vocês precisarem, eu estou aqui. Se vocês quiserem uma aula básica de como ferver a água, me fala, tá? A gente vai dar uma aula, vamos falar sobre água, vamos falar um monte de coisa e vamos ensinar. Aqui não tem problema, vamos ensinar o que vocês precisarem, certo? E como eu acho que o arroz é uma fonte primordial, ainda mais para nós brasileiros, então eu quero começar essa aula de pirâmide com ele. Fechado? Pessoal, vamos falar dos tipos de arroz que existem. Não sei se vocês já perceberam, mas na embalagem do arroz está escrito lá tipo 1, tipo 2, tipo não sei o que, tá? Vamos, mais uma vez, hein, pessoal? Vamos aprender a começar a ler as coisas, hein? Tá? Lá está escrito tipo 1. O que significa esse tipo? O tipo 1 é aquele grão que ele não tem nada quebrado, tá? É o mais bonitinho, é o mais inteiro e você dificilmente vai achar um grãozinho quebrado lá dentro. Vai achar? Lógico que vai achar, mas é mais difícil. A gente tem do tipo 1 até o tipo 5, tá? Sendo que o tipo 1 é o melhor, o tipo 5 é o mais quebradiço. Tá? Então a única diferença do tipo 1 até o tipo 5 é essa quantidade de pedaços de grãos inteiros que vai ter dentro do saco. Então o tipo 5 vai ter muito pedaço de arroz quebradinho e o tipo 1 vai ter menos. Essa é a única diferença. Sobre quais arroz que existem, né? O mais conhecido pra gente é o agulhinha. É aquele arroz branco que a gente já conhece. Ele cozinha rápido, é um dos arrozes
que mais cozinha rápido e é o grão do arroz sem a casca. Lembra do grão do trigo que a gente já falou, que era um grãozinho com uma casca por fora? Aqui a mesma coisa, também é mais um cereal que a gente vai estar colocando aí. Só a parte de dentro dessa casca, tá? Sem a casca. Fechado? Esse é o agulhinha, ou aquele arrozinho branco que a gente mais conhece. O segundo é o parborizado. O arroz parborizado é aquele mais gordinho. O que acontece no parborizado? O parborizado ele já leva um processo de cozimento, só que ele é cozido dentro da casca, tá? Então imagina um grãozinho lá sequinho, você pré-cozinha ele dentro da casca. Ele vai começar a ficar gordinho e a casca vai segurar um pouquinho ele, tá? Então ele é pré-cozido. Por que essa ideia? Quando a gente cozinha, os nutrientes do alimento soltam. Como ele tem a casca para proteger, ele vai ficar mais nutriente, certo? Então a gente começa a cozinhar ele, solta esses nutrientes e os nutrientes vão ficar lá dentro do arroz, porque depois eles vão tirar a casca, certo? Esse é o parborizado. O próximo é o integral. O integral nada mais é do que o arroz com a casca. Ele vai ter mais nutrientes. Por quê? Porque a casca, mais uma vez, ela é rica em fibras. Sabe aquele negócio que ajuda a regular o intestino? Então, fibras, tá? E as cascas são ricas em fibras. Tá? Ele demora um pouco mais para cozinhar. Tem gente que fala, não gosto do gosto, enjoa rápido, não sei o que, não sei o que. Pessoal, vamos aprender a fazer o arroz de uma forma gostosa. Vamos parar de dar o gosto do arroz unicamente de arroz. Tá? A gente vai aprender isso nessa aula. Então, arroz integral também é gostoso e faz bem. Principalmente para pessoas que têm problema de intestino preso, tá? Fibras ajudam a soltar isso. Fechado? O próximo, pessoal, é o arroz negro. O arroz negro, ele tem gosto de castanha e ele demora muito mais também para cozinhar. Demora bastante para esse arroz negro cozinhar. Pessoal, ele é muito mais nutritivo, ele é mais rico em fibras, tá? E ele tem uma quantidade de proteínas maior do que os outros. O próximo é o arbóreo. O grão do arbóreo ele é um pouquinho menor, mas ele é mais gordinho, ele é mais roliço, tá? É aquele arroz perfeito para a gente fazer o risoto. O próximo é o arroz basmati, pessoal. O arroz basmati ele tem um leve sabor adocicado na boca, tá? Ele não precisa de condimentos e ele é muito usado na culinária tailandesa e indiana. O próximo é o arroz vermelho. Já existem estudos em cima do arroz vermelho, sendo comprovados que ele ajuda a baixar o índice de colesterol. E ele tem um alto teor de ferro, zinco e fibras também. O próximo é o arroz glutinoso ou mochigomi. Tá? Ele é aquele arroz japonês que ele fica úmido depois que você cozinha. Os japoneses ainda fazem alguns processos depois, de colocar vinagre, colocar algumas outras coisas depois, para que ele fique com aquela textura de papa, tá? Pegajoso, certo? Mas é exatamente esse arroz, é o arroz ideal na culinária japonesa. O carnaroli, ele é mais oval, ele não é tão pontiagudo que nem um agulhinho, tá? Ele é extremamente rico em amido e aí ele fica mais cremoso, ele continua mais cremoso depois que você cozinha ele. Também é muito usado para risoto. Aí a gente tem o arroz de jasmim, que é um arroz com um grão um pouco mais longo. E esse é um arroz que ele tem um teor de amido menor do que os outros. E ele ainda fica um pouquinho pegajoso. E aí a gente tem o arroz selvagem, que ele é só chamado de arroz, mas ele não é considerado arroz. Ele nada mais é do que uma sementinha de uma graminha aquática, tá? Ele demora muito para cozinhar esse arroz. Ele é da América do Norte, é nativo da América do Norte. Ele tem um grão mais alongado, tá? Ele lembra nozes, o sabor dele. Ele tem a coloração negra,
tá? E demora bem mais o cozimento. Uma das coisas mais importantes que a gente vai falar do arroz, pessoal, é o amido, tá? Dependendo da quantidade de amido que o arroz tem, mais ou menos, mais macio, mais pegajoso ele vai ficar. Vamos para a grande questão do arroz. Lavo ou não lavo o arroz? Vamos mais uma vez botar na cabeça que a gente tem que começar a ler as coisas. Se a gente pegar qualquer embalagem de arroz hoje em dia, pessoal, vai estar escrito lá: não se lava o arroz. Mas quando eu lavo arroz, sai toda aquela água branca, sai toda aquela sujeira lá do arroz. Pessoal, esse negócio branco é chamado de amido. E mais uma vez, esse amido é o responsável para deixar o grão fofinho, para deixar o grão macio, tá? Então, não se lava o arroz. O que acontecia antigamente é que não existia os processos da indústria onde ela obrigava as empresas a realmente terem um produto de qualidade. Então, antigamente, estamos falando antigamente, lá na roça, o pessoal colhia arroz, tá? Não tinha esse controle de qualidade. Então, óbvio, a gente lavava o alimento, tá? Mas não porque eu vou tirar o amido. Hoje em dia a gente não precisa mais desse processo. Está escrito na embalagem, não precisa lavar o arroz, tá? Então vamos para o nosso preparo do arroz. Como a gente vai começar com o processo de fazer o arroz? Vamos pegar uma panela, vamos colocar no fundo um pouquinho de óleo, tá? Um pouquinho de gordura. Essa gordura vai ajudar a fritar o arroz. Aí vem mais uma questão: frita ou não frita o arroz? Pessoal, é importante a gente fritar o arroz. Por quê? Quando a gente frita, a gente vai criar uma película de proteção em volta do grão. Presta atenção. Quando você coloca um pouquinho de óleo e começa a fritar esse arroz na panelinha, o arroz ele vai mudar a coloração. Ele vai ficar com um arroz mais branquinho, certo? É porque ele criou essa película de proteção. O que vai acontecer? Quando você colocar a água, essa água vai entrar dentro do arroz e vai ter uma dificuldade maior para sair o amido. Mais uma vez, esse amido ele gelatiniza. Sabe aquele arroz papa que a gente faz? Então, é porque você não fritou o arroz. Por quê? Porque esse amido saiu numa quantidade grande e gelatinizou. É esse nome para o processo que a gente dá, tá? E virou a papa. Então por isso que é importante a gente fritar o arroz. A gente cria essa película para o amido não sair, tá? Se ele não sai, ele não gelatiniza. Não gelatiniza, não cria papa. Se não tem papa, você tem um arroz soltinho. Fechado? Após fritar o arroz, pessoal, lá vem mais uma grande questão: água fria ou água quente? A gente vai começar a tentar entender os processos que acontecem dentro da panela agora, tá? Quando a gente está fritando o arroz, ele está numa temperatura alta, certo? E o que acontece no cozimento? Eu tenho que manter essa temperatura alta, constante, para que o processo de cozimento ele continue. Porque senão o que vai acontecer? Você vai ter uma temperatura muito alta e você vai e coloca uma água gelada. O que vai acontecer? Essa temperatura alta ela vai cair. E até ela subir de novo, vai demorar mais. E talvez o processo de cozimento do arroz não seja correto. Certo? Então a gente vai sim colocar água quente, porque o arroz vai estar numa temperatura quente e a água vai estar numa temperatura quente. Vai os dois bater e vai continuar numa temperatura quente e cozinhando de forma correta o nosso arroz. Fechado? Vamos tentar entender, pessoal, um pouquinho do negócio chamado água. A água, ela vai ser extremamente importante daqui para frente, para tudo que a gente for fazer. Lógico, vão ter receitas daqui para frente que a gente não vai usar água, mas quando a gente usar, a gente vai saber que não só quando a gente coloca a água ela entra, como nos alimentos ainda existe isso que a gente chama de água, tá? E a gente vai começar a entender os processos que essa água tem. A água,
ela tem 3 estados: o estado sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido é aquele estado abaixo de 0 graus, que a gente chama de gelo, tá? Esse deixa para lá. O que a gente vai usar? Líquido. Do 0 até o 100, ok? O estado da água é líquida, tá? A partir do 100, ela é gasosa, ou seja, vapor. O líquido todo mundo conhece, o vapor é aquela fumacinha que sai, tá? Aquilo lá é a água indo embora, aquele vapor. Então o que vai acontecer? A gente vai cozinhar, vai esquentar essa água. Quando chega nos 100 graus essa água, ela começa a virar vapor, ela vai sair. Todo mundo entendeu isso? Tá? Isso é extremamente importante, pessoal. Extremamente importante. Para saber, para entender o que vai acontecer dentro da panela agora. Tá? Vamos colocar uma quantidade de arroz. E essa quantidade é a quantidade que vocês quiserem fazer, tá, pessoal? Um copo, uma xícara, uma colher, um guindaste, uma tonelada, o que vocês quiserem. Tá? Mas o importante é que esse medidor que a gente for usar, nós vamos dobrar para colocar a água. Então, a mesma quantidade que a gente usar de arroz, a gente vai usar essa quantidade, essa medida, para colocar o dobro de água. Então eu coloquei um copo de arroz, vou colocar 2 copos de água. Se eu coloquei uma xícara de arroz, 2 xícaras de água. Ok? Isso é extremamente importante, pessoal. Ah, mas eu vou colocar água na quantidade que eu achar ideal. Tá bom, faça do jeito que você quiser. Eu estou ensinando do jeito certo, entendeu? O jeito certo para ter um arroz perfeito é esse. Uma medida de arroz, faz 2 medidas de água. Não me enche o saco. Tá bom? Essa é a ideia, pessoal, onde a gente vai ter exatamente o arroz perfeitinho, soltinho, bonitinho. Ok? A partir daqui, pessoal, os temperos que eu for colocar no meu arroz é à vontade de vocês. Só uma observação para vocês. Sal, tá? O sal é extremamente importante. Pode colocar uma quantidade razoável de sal, porque esse sal ele vai juntar com a água. Então, se você colocar pouco, ele não vai salgar muito, tá? Então pode colocar uma quantidade razoável até. E a partir daqui, eu peço para vocês, criem, mudem, façam coisas diferentes, tá? Pode colocar nesse arroz um grãozinho de pimenta, um cravo, um louro, tá? Um cardamomo, um anis estrelado, pode colocar, tá? Não tudo junto, calma, depois de fazer, tá? Faz um dia, com algum temperinho diferente. Pessoal, esses não custam quase nada esses temperos. E muda completamente o sabor do alimento de vocês. Faz esse teste, pessoal. Coloca uma folhinha de louro lá. Vai muda completamente o sabor do alimento. E cada dia vocês fazem um teste com um tempero diferente. Isso é extremamente legal. Por quê? Porque vocês vão estar consumindo arroz diário, que todo dia a gente consome, mas com um pequeno sabor diferente. Certo? Então criem, botem a criatividade para fora, coloquem temperos, pode colocar uma pimentinha, pode colocar qualquer coisa nesse arroz. Como a gente vai cozinhar, pessoal? Vamos deixar em fogo alto enquanto eu tiver essa quantidade maior de líquido. Quando essa quantidade de líquido chegar no mesmo nível do arroz, esse nível aqui, nós vamos abaixar o fogo e tampar. O que a gente vai começar a entender da água agora, pessoal? A água, ela está lá em estado líquido, certo? Quando a gente aqueceu, chegou nos 100 graus, ela vai virar vapor. Chegou no vapor, se ela tiver a tampa na parte de cima, esse vapor vai bater na tampa. E aí vai criar gotículas de água, tá? Essas gotículas de água vai voltar, quando juntar muita água, vai voltar para o arroz, tá? E é esse processo que eu quero. Que seja lento, que seja um pouco mais demorado, porque a gente baixou o fogo, tá? Então esse vapor sobe, vira água, desce e cai de novo. Vai ajudar a cozinhar e ter o processo correto,
certo? Deixo isso até secar o arroz. Secou o arroz por completo, eu tenho o meu arroz perfeitinho. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, primeira aula de pirâmide alimentar. Vamos falar sobre todas as etapas da pirâmide alimentar, todos os lugares da pirâmide. E em cada um que a gente falar, vamos trazer uma receita básica para vocês, para começarem a criar as coisas dentro da cozinha. Até para vocês que já sabem, eu acredito que seja um conteúdo que a gente aumenta o conhecimento e às vezes alguma dica ali, uma outra dica aqui é extremamente importante, certo? Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo e até lá!